Você começou a contar a história e o seu filho ainda não está prestando atenção em você. Ele está em outro lugar, pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, brincando. Como fazer com que seu filho preste atenção desde o início da história? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E nesse vídeo eu vou tratar sobre esse início, né? Quando você vai começar a contar uma história para o seu filho, você está lá já uns minutinhos lendo aquela história, contando aquela história, e seu filho está em outro lugar. Como fazer com que ele prenda atenção em você desde o início da história? Porque às vezes ele começa a prestar atenção lá no meio e aí ele perdeu o início e aquilo não faz sentido para ele. Então eu vou explicar uma coisa que eu faço com minha filha, sempre fiz, né? Agora ela já é adolescente, então esse momento lúdico já não acontece mais tanto, mas quando ela era pequenininha eu fazia muito, e eu faço com os meus alunos, faço também nos lugares onde eu faço a contação de histórias, nas feiras do livro e outros eventos culturais. É algo que realmente prende a atenção deles do início da história, desde o início da história. E o que é isso? É um início, é o pontapé inicial, tá? Eu chamo de partida, na verdade. Sabe a partida? Quando você vai fazer uma viagem, né? Tem aquele momento inicial, tem uns segundinhos ali que acontece uma preparação e de repente a partida, vão embora, né? Tem uns minutinhos, essa partida, esse preparo ali para seguir. E isso acontece também quando nós vamos ler ou quando nós vamos contar uma história aos nossos filhos. Você não vai simplesmente pegar o livro, abrir e contar, né? Vou lá, pego o livro, deixa eu escolher um aqui, vou pegar esse aqui. Pegar o livro, abro e vou começar. Era uma vez, né? Seu filho pode não estar prestando atenção em você, seu filho pode estar pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, pode estar sonolento, birrento, pode estar agitado, e ele não vai prestar atenção no que você está lendo, no que você está contando. E você vai chegar lá na metade da história, e aí o seu filho de repente se toca, nossa, que legal essa história. Aí ele quer pegar, ele quer falar, e aí você não consegue contar a história porque ele não está inteirado sobre ela, e aí ele quer saber mais, ou aquilo não lhe despertou curiosidade, e agora ele também não quer mais saber do resto. Tudo isso pode acontecer. Então uma forma disso não acontecer ali na sua casa, quando você está contando uma história, antes dele dormir, ou em qualquer outro momento do dia, é fazer uma boa partida, fazer um bom início. E isso acontece um pouco antes de começar a contar a história. E essa partida, ela pode ser através de uma canção, através de uma frase, através de um som. Você está dando um sinal para o seu filho de que agora é hora de se preparar, porque lá vem história. Sim, é justamente isso que esse início, que essa partida quer fazer. Esse é o objetivo, é essa preparação. Se acomoda um pouco mais, respira, coloca o cobertor por cima de ti, deita, se ajeita, porque lá vem história. E quando esse início, essa partida é bem preparada e é bem desenvolvida, o seu filho já vai estar ligado para ouvir a história desde o início. Você deu esse tempo para ele fazer algo a mais para depois prestar atenção na história. Tá, mas e como é que pode ser esse início, Márcia? Você está agora se perguntando, me dá exemplos, dá exemplo. Calma, deixa eu guardar o livro aqui. E eu vou dar alguns exemplos que você pode estar fazendo ali na sua casa com o seu filho, antes dele dormir,
ou sentado lá na sala, ou sentados no pátio, em qualquer lugar, não importa. O importante é você fazer esse início, dar essa partida, para daí vocês estarem já entregues, envolvidos nessa história desde o começo da história. Você pode cantar uma canção, e essa canção que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu aprendi com uma aluna da pós-graduação que canta com seus alunos, e eu passei a cantá-la também, e é muito gostoso, as crianças amam, cantam junto, e aí já é o momento de fazer aquela preparação, né, de fazer a partida para depois ouvir a história. E a canção é mais ou menos assim, ó. Era uma vez, a história vai começar. Sentem bem confortáveis para a história escutar. Era uma vez, a história vai começar. Respirem e fiquem tranquilos para a história escutar. Quando as crianças ouvem essa canção, elas já sabem que lá vem histórias. Então, naquele momento que elas estão cantando comigo, ou que elas estão ouvindo, elas já vão se preparando para ouvir. Vai vir histórias, então vou me preparar, vou sentar, vou respirar, ainda dou o último cutucão no colega, dou um puxãozinho no cabelo do outro. Isso dá uma bagunça, né? Mas às vezes eles precisam desse tempinho para se preparar para ouvir a história. E aí, enquanto essa canção vai sendo, né, anunciada, cantada, isso, na verdade essa canção está sendo cantada, mas ela está anunciando de que vem história. Então é um sinal, se prepare, vem a história. Isso é muito, muito legal. Isso funciona com muitas crianças, com uma criança só. E quando ela canta com você é mágico. E aí depois da história, depois da canção, né, abre-se as portas mágicas para o mundo da imaginação. É incrível! É incrível, é muito legal mesmo. Porque é como se fosse, né, uma mágica mesmo. Depois da canção, concentração. E as crianças escuta a história. Você pode também, ao invés de uma canção, tem muitas outras canções que eu poderia estar dando de exemplo para vocês, mas eu não vou cantar todas elas aqui. Essa é uma forma. Você também pode iniciar com uma frase, né? Por exemplo, era uma vez, há muito tempo atrás, no tempo em que os animais falavam, e depois continuar a história. Se essa história tiver animais, maravilha! Plim, 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 plim. Essa história começa assim. E aí você conta a história. Assim você vai dar essa partida. É um sinal de que lá vem história. São palavras mágicas que preparam aquele momento. Você pode também usar um som, como esse aqui. Eu adoro, adoro. Antes de contar as histórias, eu gosto muito de fazer esse som, e aí as crianças já sabem que depois disso é a história. Era uma vez. E aí você conta a história. É muito legal. Talvez no primeiro momento não funcione muito bem, talvez no segundo momento ainda não. Mas com o passar do tempo, seu filho, ele vai entender de que isso é um sinal, isso é um início, isso é uma partida para a história que vem. Então ele já vai se preparando, ele já vai se concentrando, ele já vai estar ali com você. Porque a história está vindo. Além dessas frases, versos, canções, sons, para iniciar, dar a partida, né, para a história que virá, você pode trazer outros apetrechos para fazer essa iniciação. Como, por exemplo, você pode trazer aqui um vidrinho em que você vai dizer que tem um pó.
um pó mágico que, quando jogado diante dos nossos olhos, nós passamos a enxergar toda a história que será contada. Aí você pega aquele pozinho, que é de mentirinha, né? E joga. E logo depois você começa a história. Esse início, essa partida é muito importante. Porque você não vai estar apenas abrindo um livro e se jogando direto na história. Você está preparando um momento e convidando através desse sinal para essa escuta. Então, se você tem esse problema lá na sua casa, quando vai contar ou ler uma história para o seu filho, que ele não presta atenção logo que você começa, que ele fica perdido, se encontra lá no meio da história, é porque talvez você está começando essa história direto, está caindo de supetão nessa história. Seu filho não conseguiu nem respirar direito, né? Ele não conseguiu nem se preparar. E quando você faz esse início, cria essa partida que é tão encantadora como a história que você vai contar, você já está chamando a atenção do seu filho para você. Você já está despertando nele aquela entrega. Então, ele vai saber que é a hora de se preparar, porque logo vem história. É algo simples, mas que faz toda a diferença na hora que você vai ler ou contar uma história. E assim, eu cheguei no final desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa sugestão e coloque-a em ação. E depois me conte como é que foi. Se você achou importante o que eu compartilhei aqui, compartilha também com outros pais. Deixe um like aqui no meu vídeo e continue me acompanhando, porque eu faço vídeos como esses diariamente para ajudar você, mãe, para ajudar você, pai, a formar filhos leitores. E nós começamos assim, com detalhes simples, mas que intensificam esses momentos. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!